Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 8 de junho de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite. Segundo a palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Primeiro, por quem ele foi conduzido pelo Espírito Santo? E depois, para que o motivo? Para ser tentado pelo diabo. Mas como é que Deus expôs o seu próprio filho para ser tentado? A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Havia um propósito. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo para salvar o que se havia perdido. E ele foi o fundador do cristianismo, que o cristianismo vem de Cristo. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso exemplo. Então, ele mesmo tinha que passar por todos os processos e protocolos para que nos servisse de exemplo, porque Deus, ele é justo, ele não podia excluir o seu próprio filho. Nós nos revemos naquilo que o Senhor Jesus passou e viveu. Ou seja, a exposição do Filho de Deus no deserto tinha um propósito. Era por causa do ministério do Messias, do chamado. A palavra diz que ele, enquanto homem aqui na terra, ele foi exposto às mesmas paixões que nós e venceu todas elas, porque ele obedecia ao Pai. Tudo que ele fazia era para glorificar o nome do Senhor. Nós também, quando Deus nos permite entrar no deserto, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, só que às vezes estamos cegos e não conseguimos perceber. Ficamos muito mais tempo no deserto quando não conseguimos identificar aquilo que Deus quer fazer em nós. Ou quando nós fechamos o nosso coração para a ação do Espírito Santo de Deus, porque é um coração contrito e quebrantado, o Senhor, ele não resiste. Então o Espírito Santo, ele vem, começa a transformar, começa a libertar, começa a remover tudo aquilo que não provém do Senhor, ou tudo aquilo que fere a nossa aliança com Deus, a nossa comunhão com Deus, mas precisamos abrir o nosso coração, dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Porque senão vamos rodar e rodar e rodar no deserto, ficar muito tempo. Há pessoas que estão muito tempo no deserto, porque não perceberam que Deus quer quebrar os seus corações, que Deus quer transformar, quer tirar o orgulho, a soberba, que Deus quer moldar. Precisamos aceitar, ser moldados por Deus. Se não abrirmos a porta do nosso coração, assim como aconteceu com o povo de Israel, que ficou 40 anos e acabou por não alcançar a terra prometida, será o mesmo conosco. E nos questionamos, oh Deus, por que tanto tempo no deserto? Por que tanto sofrimento? Por que isso e por que aquilo?
Devíamos mudar um pouquinho nosso discurso, a nossa oração. Oh Deus, o que é que o Senhor quer fazer nesse deserto? Arremande que rebo Deus. Arremande que rebo abra o meu coração. Faça a Deus aquilo que lhe apraz. Mostra a Deus o caminho. Quebranta-me, transforma-me, renova-me. Eu abro a porta do meu coração para que o Senhor faça a sua vontade. Por isso é que a palavra diz que a obediência vale mais do que o sacrifício. Às vezes sacrificamos tanto, oramos tanto, mas não obedecemos. É igual a zero. Aquele que anda com Deus deve entender um princípio muito importante. Na verdade, todos nós conhecemos. Adorar a Deus acima de tudo, acima de todos. Porque o nosso Deus, Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Quando entendemos esse princípio, as coisas fluem. Porque antes de qualquer coisa, nós vamos nos preocupar em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Vamos deixar o nosso eu de lado. Será que o nosso eu não está a falar muito mais alto que o Espírito Santo? Será que o nosso eu não está a atrapalhar a ação do Espírito Santo? Deus, Ele tem sinalizado aos nossos corações, mas nós temos ignorado, porque ou estamos preocupados demais, ou estamos ocupados demais, ou então o nosso foco não é bem aquilo que deveria ser. A nossa prioridade devia ser Deus. Buscar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. As promessas de Deus são consequência daqueles que obedecem à voz de Deus. Devíamos entender o reino dessa maneira. Enquanto não cedermos aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, vamos continuar no deserto. Deus quer ensinar. Deus, Ele quer transformar. O que é que o Espírito Santo fez com o apóstolo Paulo? Ele tinha uma visão diferente da visão do cristianismo. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os servos, pertencia a uma doutrina diferente. Mas o Espírito Santo apareceu para ele, o Senhor Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco. E o primeiro impacto que ele teve fisicamente foi a cegueira. Deus o deixou cego por alguns dias, para que quando o Espírito Santo abrisse os olhos dele novamente, ele pudesse enxergar com outra visão. Porque Deus estava a sinalizar o coração dele, por muito tempo ele não estava a ouvir. Ele tinha chamado, sim, porque a palavra do Senhor diz que Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Deus usou, ou deve ter usado, vários meios para falar ao coração dele, para tocar. Mas ele estava a ignorar a voz do Espírito Santo. Então Deus foi obrigado a visitá-lo face a face. A palavra diz que o Senhor Jesus perguntou: Paulo, por que me persegues? Como se diz na gíria, se você não entende o que eu falo, eu vou desenhar. Ou seja, Jesus confrontou Paulo face a face, porque ele participava da morte dos cristãos. Mas Deus cria Paulo no reino
para fazer o reino de Deus avançar. E quando Deus o visitou, as escamas dos olhos foram removidas. Ele começou a enxergar com os olhos de Deus. Ele teve a sua mente transformada. Como diz a palavra, que nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo está a bater a porta dos nossos corações há muito tempo. Mas nós não temos entendido. Deixar Deus falar nos nossos corações transforma as nossas vidas. Muitas das vezes estamos aí pela direção errônea. Deus quer nos mostrar o caminho, mas precisamos de sensibilidade espiritual. Precisamos abrir a porta do coração e deixar Deus reinar, matar o nosso eu. Como diz o profeta João Batista, que diminuiu para que ele cresça. Então Deus vai ministrar no teu coração. Arriba aquilo que precisa ser tratado no deserto. Essa palavra é principalmente para o nosso caráter. Todos nós temos um lado ruim, um mau feitio, como se diz, que tem atrapalhado o agir de Deus nas nossas vidas. Uma coisa que Deus ele abomina é o orgulho. O orgulho desagrada a Deus de uma maneira tremenda, porque foi o orgulho que transformou um anjo de luz no principal inimigo das nossas almas. A mentira, a maledicência, a inveja e tantas outras coisas. Hoje Deus vai entrar como oleiro, vai quebrar e vai refazer todo aquele que abrir o coração. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Arriba, Deus, porque o Senhor é bom. Porque a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Arriba, Pai, toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Nós não temos outro Deus além de ti. Arriba, Deus, não temos outro bem. Tu és a nossa rocha, Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Arriba, Deus, aquele que nos levanta, aquele Deus que nos renova, que nos fortalece. Arriba, Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que não pode mentir. Arriba, Deus, aquele que não pode falhar. Glorificamos, ó Deus, e exaltamos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome. Ó Deus, é porque a tua graça tem nos sustentado. Arriba, Deus, o teu favor. O Senhor, arriba, tem nos guardado na destra da sua justiça. Graças te damos, ó Pai. Arriba, Deus, nessa noite nós abrimos a porta do nosso coração. Ó Deus, para que o Senhor entre. Ó Deus, nós somos falhos. Ó Deus, nós somos pecadores. Mas clamamos, Pai, por misericórdia. Porque Deus, nós nada somos. Nós somos como a erva do campo. Arriba, Deus, que é lançada no fogo. Arriba, Deus, e queimada. O nosso corpo, Deus, é matéria. O nosso corpo, Deus, ele é passageiro, mas a nossa alma, ó Deus, a nossa alma é eterna. Perdoa-nos, ó Deus, porque foi pago um preço. Arriba, Deus, na cruz do Calvário, pelas nossas almas, pelas nossas vidas. Arriba, Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões.
Arremante que rebo Deus segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-nos, ó Deus, com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, arremante que rebo Deus e ficaremos mais alvos do que a neve. Arremante que rebo Deus, perdoe o nosso orgulho, ó Deus, a nossa soberba. Arrebo Deus, as palavras torpes, ó Deus, a maldade do nosso coração. Deus, são tantos os pecados, ó Deus, mas a tua misericórdia é abundante, porque ela se renova, Deus, a cada manhã. Arrebo Deus, a tua misericórdia de geração em geração. Arremande que rebo Deus, desde a antiguidade o Senhor tem sido, ó Deus, arrebo o auxílio do seu povo. Ó Deus, aquele que derramou o sangue do seu Filho pela salvação das nossas almas. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ah, Rei da Glória. Arremande que rebo Deus. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós só temos um Deus, um caminho, uma verdade. Arremande que rebo Jesus Cristo. Receba-nos, ó Deus, novamente na tua presença. E ministra, Deus, aos nossos corações tudo aquilo que deve ser arrancado. Arrebo Deus, deve ser removido dos nossos caminhos. Ó Deus, fala aos nossos corações e não te cales. Arremande que rebo Pai. Fala, Deus, queremos ser moldados, transformados, libertos, Pai. Talvez estamos cegos, assim como Paulo. Arrebo Deus, mas o Senhor abriu o entendimento. Ó Deus, o Senhor removeu as escamas. Arrebo Deus, dos olhos, remova as escamas dos nossos olhos. Arranca, Deus, toda a cegueira espiritual. Arremande que rebo Deus. Silencia a voz da serpente. Ó Deus, a voz do maligno que tem falado aos nossos corações. Arremande que rebo Deus, quebranta-nos. A tua palavra diz, ó Deus, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, arremande que entrarei. Cearei com ele e nele farei morada. Ó Deus, entra. Vem Jesus, pode entrar. Você é bem-vindo. Ó Deus, queremos verdadeiramente nascer da água e do Espírito. Transforma, Deus, o nosso caráter. Transforma, Deus, o nosso coração. A tua palavra diz, ó Deus, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Lava, Deus, as nossas mãos e purifica os nossos corações. Não permita, Deus, que sejamos um povo rebelde. Arriba, Deus, e que venhamos padecer nesse deserto. Livra-nos, ó Deus. Ensina-nos a obedecer e andar na tua santidade. Entregamos, ó Deus, e consagramos essa noite nas tuas mãos. E pedimos, livra-nos, ó Deus, que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, que não venha prosperar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.